Fala Pixels, eu sou Thiago Andrade, publicitário pós-graduado em Marketing e Branding e sócio da MoviePix. Sou também apresentador aqui do podcast Alinhando os Pixels, que é um podcast patrocinado e realizado pela MoviePix, justamente que é um estúdio onde a gente oferece consultoria, assessoria e criação de identidade de marca para marcas que querem se posicionar melhor no mercado, certo? Então, a gente fica muito feliz sempre que faz um podcast, porque são temas que a gente gosta demais. E hoje, então, que está rolando aí, Bienal do Design em Aracaju, aqui pertinho. Então, assim, estou super feliz com esse evento acontecendo aqui em Sergipe e estou super feliz, mais feliz ainda, em estar falando com uma pessoa tão especial que é referência aqui, não só para mim, mas para todo mundo da MoviePix, que é a Dandara. Eu vou apresentar um pouquinho dela, que é uma lista aqui fantástica, certo? Para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo no YouTube, no Spotify. A Dandara é designer gráfica e diretora de criação há mais de 20 anos, já foi diretora de criação da Tátil e trabalhou com marcas incríveis que estão no nosso dia a dia, como a Ambev, Cinemark, Sony, Natura, Embraer, entre outras. Ela é destaque do ano no Prêmio Brasileiro de Design, é diretora da Associação de Designers Gráficos do Brasil, a ADG, que é justamente quem está trazendo a Bienal aí, né? E a Dandara, ela coordenou tanto a última edição, quanto essa, que é a 14ª da Bienal Brasileira de Design. Ela também é professora no curso Evoluindo Marcas com Estratégia. Então, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter topado participar desse bate-papo. Dandara. Olá, tudo bom? Tiago, estou super feliz, assim, preciso, claro que começar agradecendo o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e trocando uma ideia com vocês. Fiquei muito feliz por poder participar de um podcast, né, nascido aí no Nordeste, em Sergipe. Então, fiquei super feliz Que legal. e muito feliz também da gente poder estar juntinhos aí agora com essa Bienal em Aracaju. Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de assunto, de pauta aqui para o Nordeste, né? Que é justamente difícil de ter eventos. é, Imagina uma Bienal, como eu tinha falado para você antes, né? Então já era muito difícil da gente sonhar em ter um evento de design especificamente, quando tem de marketing, né? Algo mais generalista assim. Imagina uma Bienal de design. Então, para a gente começar, antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você contasse um pouco da sua história, Dandara. Como é que você começou a trabalhar com design? Olha, é o famoso senta que lá vem história. Você lembra disso? Os Sim, millennials vão lembrar comigo do senta que lá vem história. sim. Eu descobri o design muito cedo. Eu, na verdade, concluí o terceiro ano com 16 para 17 anos. E eu sabia que eu queria alguma coisa na área criativa, assim. Era um negócio meio que eu não sabia o nome. Obviamente, pensei em publicidade. Cheguei a flertar com arquitetura também. E aí, um dado momento, eu vi uma entrevista de Hans Donner na TV, onde ele falava do trabalho dele na Globo. E Uhum, aí, quando ele explicou o trabalho dele na Globo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque ele falava sobre criar marca, criar vinhetas. Ele mostrava o design primeiro, que me chamou a atenção, de uma maneira muito multidisciplinar, né, que uhum, ia da marca a coisas em movimento, a interação com a arquitetura, né, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas quando ele trouxe isso lá no início dos anos 2000, ele chamou de design. Então, o que eu descobri que eu queria fazer se chamava design. uhum, Mas eu sou de Juazeiro, no interior da Bahia, lá extremo norte, divisa com Pernambuco, que até a minha época, hoje em dia não, tem a Universidade Federal de São Francisco, que abriu possibilidades, né? Tem um monte de curso por lá, não tem design, mas enfim, tem mais possibilidades. Mas na minha época, lá basicamente tinha administração, que eram universidades privadas, ou uhum. agronomia pela UNEB, que é estadual. Então é muito comum que as pessoas ou façam algum desses cursos, ou tenham grana, tenham a possibilidade de estudar nas capitais. Né? Como Sim, Juazeiro é ali um lugar bem estratégico, muito perto do Ceará, da Pernambuco, a galera vai para Paraíba, vai para vários lugares, e a minha realidade não era a realidade de sair de lá para estudar, né? Então, possivelmente, eu teria que fazer alguma coisa por lá. Por uma obra do destino, aí vem um capítulo que é engraçado e bonito e sei lá o que mais sobre a minha vida meu pai e minha mãe, eles são produtores culturais, eu costumo dizer que eles são agitadores culturais, porque eles mobilizavam a cidade, meu pai poeta, escritor, e meu que pai legal. começou a trabalhar com música, Uhum. como compositor escrevendo, né? Ele nunca tocou. E eis que no ano que eu fiz o terceiro ano, uma música dele estourou e foi gravada por Gilberto Gil. E aí Olha, isso mudou absurdamente a nossa vida, assim, o que me possibilitou fazer design.
Que E legal. aí a música é aquela música Esperando na Janela, que é um forró muito conhecido. Sério? É, Eu exato, que ganhou um jamais ia Grammy. imaginar. É, exato, e que ganhou um Grammy Latino a música. A gente tem uma Uhum. estatueta do Grammy Latino em casa. Que massa. E aí isso mudou completamente as possibilidades. Então eu pude me mudar para Salvador e pude fazer uma universidade que na época eu fiz particular porque eu não sabia que desenho industrial era design. Hum. Então eu não fiz federal e estadual porque eu não sabia que era esse nome. Aham. E por outro lado, a estrutura de vida que a gente passou a ter naquele momento possibilitou que eu fosse para a capital estudar e fazer universidade privada e tal. Uhum. Então, é um fator aí engraçado. E aí eu costumo dizer que é isso, essa música fez com que eu virasse designer, assim, basicamente. Que Porque sem legal. ela, possivelmente, eu não teria como ir para a capital estudar, né? Aham. Que massa. E como é que foi quando você começou já a estudar o design, que você começou a perceber que você queria justamente ir para essa parte de marca especificamente? Tá? Foi uma trajetória, assim, né? O que eu sempre gostei, e até hoje em dia é o lugar que eu mais gosto, é de estar num lugar mais multidisciplinar. Uhum. Principalmente porque eu gosto muito de ir para a ponta também, eu gosto da construção da marca, né? E ao longo do tempo fui me identificando principalmente com o estudo a partir da estratégia, né? Todas as vertentes que a gente tem que fazem essa interligação mais expressiva, visual. Mas eu sempre gostei do multidisciplinar. Então, como é que eu faço essa marca até ela virar e ir para a rua? Uhum. Ao passar e aí eu tive escritório de design muitos anos, durante 10 anos fundei 2 escritórios na Bahia, né? E pude experimentar muita coisa. Depois de um tempo, a gente foi meio que cansando, porque são mercados mais limitados, apesar de na época a gente trabalhar muito para fora de Salvador. Eu costumo dizer que a gente pegou ali o boom da internet, digamos assim. A gente Sim. pegou uma geração que eu acho que talvez tenha sido a primeira que conseguiu usufruir mesmo dessa coisa meio sem barreiras e sem limites que a internet trouxe pra gente, né? Que é, Uhum. eu tinha cliente, sei lá, eu fiz projeto para marca global da América Latina e fazia para editoras de São Paulo, estando em Salvador, coisa que há pouco Uhum. tempo atrás, né, antes dessa época, isso não seria possível. Então, foi uma época que eu pude experimentar muita coisa com esse olhar mais multidisciplinar. E aí a gente quis vir para São Paulo, né? Eu e meu companheiro, também era meu sócio e também designer. A gente quis, né, trocar com outras pessoas, aprender novas metodologias, porque tudo era muito o que a gente tinha inventado ali no jeito de fazer, né? Uhum. Passei por outros lugares também, mas muito pouco, assim. E aí a gente vem para São Paulo, então há 6 anos atrás eu vim para cá, e aí eu fui trabalhar na Casa Ideia Fixa no primeiro momento, que era o espaço físico, né, da plataforma Ideia Fixa, e que fazia parte do grupo do coletivo, do estúdio coletivo. E aí Uhum. logo um pouquinho depois eu migrei para o coletivo, né, para trabalhar com o Van e todo o time do coletivo. E aí lá eu entrei diretamente para o time de estratégia, o que foi uma experiência muito legal para mim, porque eu já estava muito curiosa sobre fazer mesmo, mais Uhum. estratégico. E eu pude também exercitar um lugar de direção criativa, porque como eu sou designer e eu sou muito mais designer do que estrategista, eu digo que eu desenvolvi uma habilidade de ser uma estrategista criativa, digamos assim. Então eu Uhum. trabalhava com todas as ferramentas estratégicas, ajudei a liderar o início dessa área no coletivo, a estruturar time, né, e tudo mais. Mas eu ia um pouco mais, por conta da minha experiência que eu já tinha, porque na época eu já tinha mais de 15 anos trabalhando com design, né? Então eu ajudava a garantir esse espaço entre essa ponte entre o que a gente define enquanto estratégia e entende o que é o negócio, mas como isso vira visual, porque também não adianta a gente ter, né, uma construção estratégica e uma leitura do negócio muito boa se isso não estiver sendo visto visualmente. Uhum. Aí eu consegui juntar as duas habilidades. E aí depois eu fui para a Tátil para dirigir um time de um núcleo só focado em branding. Aí eu acho Uhum. que eu aprofundei ainda mais junto às entregas de branding, assim, propriamente ditas, sabe? Mas eu acho Sim. que é essa construção, assim, de mais de 20 anos de experimentar, de empreender, né, de estar só com estratégia, de estar só com a área criativa e de design, sabe? Uhum. De pegar várias áreas diferentes, né, e hoje ter essa bagagem multidisciplinar, na verdade, né? Isso, que é o que eu mais gosto de fazer, assim, eu gosto muito de estar entre essas diferentes disciplinas, sabe? E a Uhum. Bienal, por exemplo, é um lugar que eu gosto de trabalhar, porque eu consigo ir desde a minha visão de gestão, a minha visão, sei lá, para
procurar patrocínio, só ter um pouco da Aham. empreendedora, da designer, da estrategista, ter um pouquinho Sim. De ir de atrás cada dessa logística, né, Donera? também, também. De fazer acontecer. Exato, exato. E aí, para quem não conhece, como é que você explica o que é a Bienal e a importância desse evento? Boa, boa. Bom, aí falando dessa, puxando o gancho dessa trajetória, Sim. pouco antes de eu vir para São Paulo, Vanessa, do coletivo, e mais outros diretores me chamaram para eu entrar na ADG. E a Uhum. ADG é isso, sempre foi um lugar que eu tinha uma admiração muito grande. Na verdade, foi o meu primeiro contato com alguns artistas, por exemplo. Eu, no início da faculdade, eu não conhecia Rogério Duarte, mesmo ele sendo de Salvador. Eu Uhum. conheci uma publicação impressa da ADG, que a ADG fez uma exposição sobre ele no início dos anos 2000 e tinha um mini catálogo. E aí foi quando eu comecei a entender que tinha uma associação de design, mas era um lugar muito distante, porque durante muitos anos a associação ela foi criada, né, como um grupo de designers em São Paulo, então ela tinha um foco muito sudestino, digamos assim, muito São Uhum. Paulo. E que essas gestões que Vanessa já estava fazendo parte, tá, eles já vinham um movimento de descentralizar. Que aí foi uma coisa que eu me identifiquei muito, porque eu tinha uma coisa, enquanto eu morava em Salvador, eu cheguei a receber alguns convites, um deles para uma grande agência em Nova York, e eu neguei porque eu tinha essa coisa raiz de estar aqui, a gente tem que fazer aqui no Nordeste. Agora que a Uhum. coisa começou a dar certo, eu não vou embora. Então eu tinha muito isso. E aí quando eu decidi vir para São Paulo, eu falei, cara, eu preciso levar isso para lá e fazer esse intercâmbio de pessoas também, seja Uhum. puxando os projetos, porque eu sempre tive um incômodo de pensar que São Paulo, por ser essa potência econômica, ela criativamente, enquanto comunicação, enquanto design, fala pelo Brasil inteiro, Sim. numa sala sentada com homens brancos héteros de São Paulo. Isso Uhum. me incomodava absurdamente, porque a gente tem uma homogeneidade de pessoas que não reflete a diversidade do povo brasileiro. Então, quando eu recebo esse convite, eu fiquei super feliz, porque já era uma gestão que dava uma misturada, né? Já tinha poucas Uhum. pessoas de São Paulo. E eu estaria em São Paulo, mas tendo uma origem representando outras pessoas. E aí Uhum. foi a primeira experiência, minha primeira gestão. Eu já estou na terceira gestão e será a última. Já deu, já chega, não falta mais gente. E aí foi isso, a gente foi gestão a gestão, fortalecendo alguns movimentos. E um deles é a própria Bienal. A Uhum. Bienal, aí a ADG, ela faz esse ano agora de 2024, fez 35 anos de existência e é a entidade de classe mais representativa de design, que tem mais tempo de duração, né, 35 anos. A gente está Uhum. falando de ser fundada no final dos anos 80, então, né, tem um tempo. E vários grandes nomes já passaram, né? Então, Alexandre Vô, né, o Stolasky, Kiko Farkas é um dos fundadores. Uhum. Então, grandes nomes passaram pela associação, mas é isso, ela era muito formada por esse núcleo de pessoas. Quando a gente Uhum. veio uma proposta de pessoas mais comuns, assim, né? E que não faziam parte desse métier de São Paulo, necessariamente. E a gente foi dando novas caras para a coisa. E aí, dentro da ADG, a gente tem a Bienal. E aí, a Bienal, assim como a ADG, nasceu como um registro do que era produzido pelos associados, somente pelos associados. E aí, no começo, obviamente, e hoje em dia, infelizmente, reflete muito a produção de São Paulo. E Uhum. aí, ao longo do tempo, a DG, por exemplo, teve um momento que virou a DG Brasil, que foi um momento importante também, que aí já Uhum. começa a entender essa ideia de uma associação que represente os designers do país. Então, a Sim. coisa foi evoluindo. Em 2019 foi quando a gente fez a nossa primeira Bienal, que foi a minha primeira gestão, e quando a gente chegou, a Bienal também passava por um momento importante que era uma itinerância. Então, a Bienal ela já não acontecia mais somente em São Paulo, já algumas edições, o que era muito legal, e que para a Uhum. nossa proposta ali, de como propósito dentro das gestões, fazia muito sentido a gente dar essa movimentada, né, essa circulada. E aí é isso, a Bienal ela é esse registro que acontece a cada 2 anos, e que tem essa proposta de ser o maior registro da produção de design no Brasil. Né? Ela já acontece há 32 anos, e a gente está agora na 14ª edição. Não tive, agora deveria ser a 15ª, né? Mas a gente não teve a 14ª em 2021 por conta da pandemia. Isso foi uma Uhum. decisão nossa na gestão, porque a gente entendia a Bienal, uma das coisas que eu acho muito legal assim, é a gente ter a experiência da mostra, a Uhum. experiência expositiva.
E aí uma das coisas que a gente tem falado muito nos últimos tempos é que a Bienal não é uma premiação, né? As pessoas falam muito como se fosse uma premiação. A gente, Sim. claro, a gente destaca os melhores projetos e a gente seleciona os melhores projetos. São duas etapas. Mas não é uma premiação, né? E aí, essa experiência de você estar num espaço expositivo, estando ali do lado dos projetos, ela é muito rica. Uhum. E aí a gente achava que fazer algum modelo remoto não fazia sentido, porque uma das coisas mais legais é de estar tá todo mundo junto, né, de celebrar junto, de ver os projetos, de levar Conhecer outras pessoas, pessoas, né? conhecer outras pessoas, porque quando você abre isso num espaço, como a gente fez em Curitiba, por exemplo, que a gente levou para um museu, um grande museu, a gente levou para o Museu Oscar Niemeyer, pensa que é a Uhum. comunidade, é a cidade tendo essa Sim. experiência, sabendo mais sobre design. Então, é muito mais amplo do que algo nichado e também importante, mas que é uma premiação. A premiação ela é Uhum. mais nichada nesse sentido, né? Ela fica muito fechada no mercado. E a Bienal ela amplifica muito mais, né, nesse sentido. Então, ela, é isso, ela acontece há 32 anos, ao longo do tempo, com esse movimento de virada G Brasil. A gente foi, né, foram abrindo, a gente não, porque eu nem era na época, mas foram abrindo para outras possibilidades. Então, hoje em dia, e há alguns anos, qualquer pessoa pode se inscrever, sendo associado ou não, o que é Uhum. uma coisa bacana e que amplia, né, esse registro. E aí eu acho que é muito legal, além desse lugar do expositivo, é o livro, né, é o catálogo, porque aí a gente tem um produto histórico mesmo, assim, se você quiser saber há 20 anos atrás o que era tendência, quais eram os mercados, você consegue abrir um livro desse e ver, que é Uhum. diferente de site, né? A gente lutou Sim. muito para ter o site da Bienal passada, se você entrar hoje, você vê todos os projetos, é maravilhoso. Mas a gente sempre dizia, o site cai, a É. tecnologia do site muda e tudo fica efêmero. Então a Uhum. gente brigou para que continuasse imprimindo e a gente tendo esse objeto físico. Uhum. Então, é outro fato importante. Para mim, esse lugar do registro, de registrar uma produção, ele é um dos pontos altos para mim. Então, no final, é isso. A gente celebra, junta pessoas, traz para a experiência física da exposição, é, é, entrega troféus, né, para esses destaques e ainda tem um objeto físico no final que registra isso tudo, né? Então, é esse grande monstrinho das nossas vidas. Que legal. Então, tem muito isso realmente de trazer essa mensagem do que é o design, da importância do design, do valor social do design, né, Dandara? Isso é Total. importante, porque realmente, como você falou, se fosse algo online, ia acabar filtrando para somente designers. Então, só quem já tem interesse que ia lá consumir. Quando é algo Que é presencial, importante que tem um também, impacto. né? Eu Sim, acho que é importante ter a sim, premiação e movimentar mercado e com tudo. certeza. Mas a gente conseguir ampliar isso, a gente ganha muito enquanto profissão também, né? Com certeza, justamente. A gente começa a criar conquistar um espaço na cabeça das pessoas, né. Assim como outras profissões já têm, a gente começa a construir isso também. Total, total. Então é importantíssimo. E para você, como é que foi essa experiência de coordenar a edição passada e como é que está sendo esse ano? Eu sou coordenadora junto com o grupo, né? Isso eu acho que é uma coisa Sim. bem legal da ADG também. A gente não tem essa hierarquia de presidente, diretor e tal. Primeiro que na Uhum, associação somos todos diretores, uhum, e na coordenação também a gente tem um grupo de coordenação, todo mundo junto. Tem a diferença do financeiro, algumas áreas específicas, mas todo mundo é coordenador. Então, eu sou uhum. coordenadora, mas junto com um grande grupo, né? É uma experiência indescritível, assim, tanto do nível de aprendizado, né, de novas coisas, quanto de cansativo também, né? Porque eu acho que é uma posição complexa. Estava falando Uhum. essa semana com um amigo, falando, imagina o que é fazer uma premiação de design, que já é mega complexo, né? Sim. Todo o processo, tem o júri, tem sistema, e tem votação, e tem o próprio momento de celebração, entrega troféu, e já é um grande desafio. E aí você imagina fazer isso com uma exposição e com um projeto físico, né? Uhum. O projeto físico editorial, né? O Sim. catálogo. Então é muito desafiador, assim, e além disso, uma grande responsabilidade, né? Porque a gente está lidando ali com projetos e pessoas. Uma coisa que é legal de falar também é que a ADG ela é uma associação de designers gráficos, né? De pessoas físicas Uhum. que é o contrário da B-Design. A B-Design ela nasce a partir da DG, inclusive, e é uma associação de empresas. Então, Uhum. acho que isso é muito legal também, a gente poder enaltecer projetos que são feitos por pessoas físicas, né? Claro que Sim. tem projetos de pessoas jurídicas também, mas as inscrições, elas derivam de uma pessoa física sempre. Dá o nome mesmo de quem fez, né.
Exato. E é isso, eu acho que é um lugar de muito aprendizado, onde se conhece muita gente, onde Uhum, se trabalha muito o olhar, né? Eu tenho participado muito de premiações de diversos formatos, né? Muito como júri também, já participei de todas que tem no Brasil, e agora tenho participado de premiações gringas também, né? E, cara, você aprende demais, assim, demais. Porque você uhum, tá. Primeiro que é um lugar super desafiador, você tá julgando projetos dos outros, né? Você tem que uhum. entrar ali num estado de criar critérios, né? E de estabelecer um caminho mais justo para aquela avaliação. No ir por gosto pessoal, né? Exato, exato. Por outro lado, você aprende muito, né? Agora, essa experiência que eu tive esse ano, em maio, que eu fui para o D&AD em Londres, eles têm uma primeira fase online e a segunda fase é lá presencial. E a Uhum, troca do presencial ela é muito interessante, assim, né? Porque você uhum, pensa que aqui a gente está falando de projetos de muitos estados, e aí o Brasil, como um país, né, de dimensões continentais, você lida com muitas culturas diferentes e tal. E lá eu vivi o mesmo caso, só que ampliando para diferentes culturas de diferentes países, né? uhum. Então é algo muito, muito enriquecedor. E Ainda aí, mais voltando complexo, né? exatamente. E aí, voltando para a Bienal, é isso, a gente junta isso com tudo isso, a oportunidade da gente fazer um movimento como a gente fez agora, que eu acho que é uma das minhas felicidades também, e de todo o grupo, que é conseguir levar essa Bienal para o Nordeste, né, que Uhum. é algo inédito. Mas é isso, acho que é desafiador e cansativo. Legal, no final vale a pena, né? Vale, não, vale muito a pena. A gente já está vivendo os dias, agora que a gente está gravando esse podcast poucos dias antes da Bienal, né? Uhum. Mas a gente já está vivendo dias emocionados, assim, quando a gente vai vendo as coisas de pé, como já estão, a gente já vai Uhum. ficando assim, nossa, olha o que a gente fez juntos, né? E fora que a procura tá absurda, né, Dandara? Até Tá. vocês liberaram algumas vagas aí para a cerimônia de abertura e assim, foi Sim. coisa recorde, né, que esgotou lá. Então a Eu procura acho tá que muito alta, né? foi coisa de 10, 15 minutos, assim. A gente teve que fazer contas aqui para ver se liberava mais algumas. Uhum. A gente está muito feliz com isso, né? Primeiro que eu Sim, acho que tem uma própria mobilização dos designers da região, né, de sim, Aracaju e de Sergipe. Aí tem uma ampliação disso a nível Nordeste, que aí eu acho que viabiliza muitas pessoas a fazerem esse deslocamento. E tem as pessoas vindo de outras regiões também, né? Do sim, Centro-Oeste, do Sul e Sudeste. Então a cidade vai estar, e já soube que já está bem movimentada hoje há sim, 3 dias, né? Estamos há 3 dias antes da sim. cerimônia de abertura. Eu lembro que teve um dia que eu estava olhando passagem e aí eu comecei a ver com frequência e notar que o período da Bienal as passagens estavam com preço maior. Olha Aí eu aí. falei, bom, isso é muito ruim, mas isso é muito bom, é sinal que está tendo É, muita procura, né? aham, com certeza. Isso é bem legal mesmo, que tantas pessoas vão vir conhecer a cidade, como também vão conhecer os profissionais daqui, né? Ter essa troca de cultura realmente, como a gente vem falado, né? Como você falou muito bem dessa questão de quando você entrou na ADG, você tinha essa proposta, né? De trazer a perspectiva do Nordeste para lá, que era algo mais eixo São Paulo, Rio, né? Então, eu acho que a Bienal trazida para cá também vai ter muito disso, né? Pode ser até que tenha muitos projetos, pelo que eu vi, a maioria realmente lá do Sudeste e tal, mas ainda assim eu acho que acaba valorizando muito o que é produzido aqui também, né, Dandara? Eu acho que eu estava falando com um grupo, assim, a gente ficou muito frustrado, porque a gente queria que fosse um número muito maior, né, de projetos Norte e Uhum, Nordeste, assim. Mas esse é um trabalho de formiguinha, né? E aí eu falo isso com total. muita propriedade, porque eu tive estúdio de design há muito tempo atrás. E eu, em 10 anos de estúdio, eu inscrevi uma vez na Bienal. E Uhum, eu só inscrevi porque um amigo meu era da coordenação, mandou mensagem: Poxa, você tem tantos projetos legais, inscreva. E não foi nem selecionado, assim. uhum, E aí, o que é que eu tinha como sentimento, assim? Isso aqui não me representa. Eu não uhum, tô aqui, os meus não estão aqui. Então era um lugar distante, para mim era um lugar dos grandes nomes de São Paulo, dos grandes estúdios. Era outro esquema. Eu uhum, acho que nos últimos anos, tanto a Bienal quanto o BDA, né, agora o Prêmio Brasileiro de Design, tem feito uma movimentação de como puxar cada vez mais gente de todos os lugares. E aí eu uhum, acho que o fato das pessoas começarem a ver outros estúdios, outros designers de outras regiões, começou a movimentar isso. Mas eu ainda acho um movimento tímido. uhum. Mas Pra você ter, nessa Bienal,
a gente tentou ativar muito outras redes, né? Mas qual foi um dado muito legal para a gente? Quando a gente pegava o total de inscritos, a gente ficou com São Paulo em primeiro lugar, que é uma coisa que não tem nem como esperar algo diferente, infelizmente, nos Sim. momentos. Uhum. Rio de Janeiro em segundo lugar, mas ainda assim uma discrepância grande, assim, numérica, entre São Paulo e Rio. E em terceiro lugar, Sergipe. Para Sim. mim, eu já ganhei as 3 gestões de ADG, assim. Já cumpriu o propósito, né? Exato. E Pernambuco quase ficou em quarto, assim. Uhum. A gente ficava medindo toda hora, a gente brincava entre a gente, né? O Gustavo Greco é de Minas, e aí Minas ia subindo, eu falava, não, Virou Minas, uma sai, competição. virava uma competição, a gente brincando. Assim. Sim. Mas acabou que Pernambuco não foi em quarto, mas ficou bem próximo. Uhum. Mas só o fato de ter Sergipe em terceiro lugar, para mim, mostra o verdadeiro impacto que é a gente fazer esse projeto de itinerância. Uhum. Especialmente para regiões do Brasil fora do Sul e Sudeste. Porque Sim. Bienal passada foi no Sul, né? E o Sul tem um poder econômico também muito, muito relevante, assim, né? Uhum. Enquanto Estado, de uma maneira Uhum. geral. Mas tem uma força, tanto que tem muitos estúdios mapeados e tudo mais. Mas só a gente ter Sergipe em terceiro lugar foi, assim, uma felicidade gigantesca. E aí um Uhum. outro dado que foi legal foi, nessa Bienal a gente trouxe novas categorias, a gente fez uma revisão muito legal, e uma das categorias foi a acadêmica. E a categoria acadêmica, ela bombou muito, assim, foi um número que surpreendeu a gente a ponto de ter que, depois de ter divulgado o júri, procurar mais júri para dar conta da quantidade de Eita, projetos. que massa. Então, e aí na seleção dos destaques, que vocês vão conhecer em breve, já dando spoiler, tem bastante projeto acadêmico também, que eu acho que é outra sementinha importante para a gente puxar, né? Quando Uhum. essas gestões foram vindo para a Bienal, ou para a ADG, a gente foi mudando alguns padrões lá dentro, né? Desde o perfil de pessoas que estavam lá, que não eram necessariamente só grandes nomes do design, mas eram pessoas que estavam fazendo coisas relevantes, mas sem ter a dimensão, né, de um Kiko Farcas, né, de Uhum. pessoas assim que já tinham essa notoriedade. Teve esse lugar da descentralização, um olhar maior para a diversidade. Então, por exemplo, quando o critério é de gênero, a gente já tem algumas gestões com maioria de mulheres ou, né, com a equidade, com um olhar muito grande para outras questões também, a racial, enfim. A gente não conseguiu na diretoria, mas a gente encabeçou e depois o projeto foi ganhando vida própria, que é o GT Preta DG, que é um Uhum. grupo dentro, né, da ADG e que trabalha a questão racial. Enfim, a gente foi fazendo essa evolução ao longo do tempo. E aí eu acho que essa questão regional também foi um ponto muito forte para a gente, né? E aí perpetuar isso, trazendo isso para a Bienal, foi muito importante, assim, porque aí a Com gente consegue certeza. de fato gerar um impacto nas regiões, né? Nos profissionais. E para mim, sinceramente, aí eu vou falar bem como uma nordestina, que os sudestinos vão ouvir isso, eu vou ficar chateada. Para mim está sendo uma delícia ver o Sul e o Sudeste subindo para o Nordeste, sabe? Porque a Uhum. vida Claro. inteira era O contrário. a gente ter dinheiro ou não, que é a realidade da maior parte das vezes, para estar junto de eventos e momentos desses. Assim. Sim. Que legal, vamos agora vamos subir um pouquinho para vocês conhecerem outras coisas e Uhum. dar outras oportunidades. Então, acho que isso também me deixa muito feliz, assim, que é o que você falou, de dar acesso, assim, de aproximar territorialmente também, sabe? Das Com pessoas. certeza. Pessoas de outros estados vão ter outras possibilidades, vai ficar mais barato para ir, enfim. É Uhum. completamente diferente, assim, né? Uhum. Quando saiu a programação, eu fui lá ver e disse, ó, tem que ir pra tudo. Tem que ir Exato. pra tudo, porque assim, tudo me Tem que parece reservar muito os dias interessante. inteiros, né? Como é? Tem que reservar os dias inteiros e ficar lá. Inteiros, entendeu? Porque assim, se não for essa vez, eu vou ter que ir pra São Paulo. Uhum, uhum. Tem que aproveitar, quem é do Nordeste tem que aproveitar para Sim. tanto valorizar a nossa profissão também, como também e aprender, né, e absorver esse conhecimento e trocar uma ideia com todo mundo que vai estar lá, acho que vai ser super rico, Não, né? essa oportunidade de conhecer pessoas é maravilhosa, né? Porque você está ali Total, lado a lado de gente que você admira o trabalho, de total. outras pessoas que você vai conhecer também que vão virar parceiros, amigos. Uhum. Eu mesmo, na minha trajetória, eu tenho muitos amigos aqui de São Paulo que falam, nossa, você conhece muita gente. Mas, cara, eu conheci foi de N-Design, assim. Sim. Primeiro lugar, N-Design. Eu fiz grandes amigos que hoje em dia viraram grandes profissionais a partir das idas a N-Design, assim. E Uhum. aí depois isso foi em outras escalas, né? Em outros eventos, em outras premiações.
Mas isso é fundamental, assim, o networking que se faz. Tanto para quem está ali como destaque, que aí eu acho que, né, tem uma camada a mais, Sim. quanto para quem está indo só conhecer e ver. E aí, voltando Uhum. aqui ao que você falou agora que eu lembrei, né? E aí, quando a gente tem um baixo número ainda de inscritos das regiões, é difícil a gente ter grandes números na seleção. Sim. Então, isso ainda ficou muito distante. E aí, uma das coisas que eu conversei internamente eu fico muito feliz que a gente está dando visibilidade para isso. Porque se Uhum. vocês forem ver, eu acho que desde a Bienal passada, a gente tem usado, por exemplo, eu sou da Bahia e moro em São Paulo. Então, eu não boto Dandara barra São Paulo, eu boto BA barra São Paulo. A gente Uhum. aderiu a esse modelo e é legal para você observar o tanto de gente que faz o movimento de sair do Nordeste para ir para o Sudeste. Sim. Quando eu faço esse desafio aqui, quando forem ver a lista do júri lá na Bienal, deem uma olhada nesse sentido, para vocês verem como ainda é grande esse movimento, como a gente ainda Total. precisa estar saindo para ir para os grandes centros. Assim. Isso Total. é puxado. Então, nos projetos, a gente deu essa visibilidade para as pessoas, mas é isso, mostra o quanto ainda a gente está distante. O Uhum. quanto ainda a grande maioria de projetos do Sul e Sudeste. Então, o meu apelo sempre a gente precisa inscrever mais projetos, a gente precisa estar mais Uhum. presente. Porque se Sim. não tem inscrição, não tem seleção. Com Né? Se eu certeza. ainda tenho a grande maioria de estados do Sul e Sudeste no ranking todo, eu não tenho como ter uma maioria de outros estados com seleção ou destaque, sabe? Com certeza. É numérico. Então, É. assim, o meu apelo é sempre assim, para a gente mudar isso, a gente precisa botar mais as caras. E aí a gente tem tido programas, por exemplo, com muitas bolsas, a gente lançou bastante bolsa esse ano. Uhum. Tem rolado muita coisa, os projetos acadêmicos também, com bolsa também. Então, tem muita coisa rolando para ajudar a viabilizar, porque isso é um ponto para a gente que a coisa seja cada vez mais acessível, né? Porque não Uhum. adianta eu dizer aqui, inscrevam mais projetos e a pessoa ter grana para inscrever 10 projetos. É grana, Sim. não é simples. Sim. Então, a gente também vai atacando por vários lados, assim, né, para ajudar a viabilizar. Mas, de Com fato, certeza. para a gente estar mais presente nas seleções, a gente precisa se mobilizar mais enquanto grupo para estar mais presente nas inscrições também, né? Com certeza. E eu acho que até trazer esse evento para cá vai até melhorar nessa questão que você falou. Poxa, às vezes eu não me inscrevia quando você tinha o estúdio lá, porque eu Uhum. não me via, né, naquele Isso. meio. Mas agora com a Bienal aqui no Nordeste, acho que para quem é daqui, próximo ano pode ser, próximo ano não, né, próxima edição pode ser que nem seja aqui no Nordeste, mas aí a Uhum. pessoa já vai dizer, poxa, se veio para cá, então ele já tem um olhar para cá, né, já tem uma representatividade, então eu vou tentar. Total. Acho que também Eu tem esse acho movimento. eu acho que isso é um dos pontos, assim, de quando a gente faz um movimento desse, né? Na gestão passada da ADG, a gente começou a se aproximar mesmo das pessoas. Então, a gente retomou um projeto que já existia anteriormente, que era chamado Reencontros, ou Encontros ADG. Foi muito legal, acho que na época foi o Henrique Nardi que fez, e ele fez simultaneamente, acho que no mesmo final de semana, ele pegava. Eu, por exemplo, na época tinha um AP303 no estúdio. Aí ele pegou o AP303 e botou para palestrar em BH. Aí ele pegou um estúdio de BH e levou para Pernambuco. E ele fez no mesmo final de semana esse intercâmbio entre estúdios Massa. e estados, foi muito legal. E a gente Uhum. falou, poxa, vamos fazer os reencontros? E aí a gente começou a fazer reencontros, que tinha um outro formato, mas era a gente, a DG, indo aos lugares. E aí foi muito legal. A gente foi para Recife, a gente foi para. Acho que a gente chegou para ir para o Pará, não lembro. Fizemos Joinville, fizemos São Paulo. A gente foi mesmo, né, corpo a corpo em vários lugares, muito nessa ideia de aproximar as pessoas. E aí eu acho Uhum. que tem uma série de ações. Foi o que eu falei, pessoal, assim, a gente fica muito frustrado, que a gente queria essa mudança desses números, mas infelizmente é um projeto, é um processo de formiguinha mesmo, assim, de Uhum. cada ação dessa vai endossando e vai puxando mais pessoas e vai fortalecendo, sabe? É um processo. Assim. Eu realmente espero que a gente tenha próximas gestões que continuem, sabe, com esse olhar. Uhum. Eu acho que a gente vai ter uma crescente mesmo e que a gente não volte atrás, porque o que a gente fala, né? A gente assumiu, inclusive, no nome da Bienal, a força do brasileira, né? Então, é Sim. Bienal Brasileira de Design, para mostrar que o que a gente quer fazer é um retrato nacional, assim, brasileiro, e não Uhum. nichado, né? Como Com certeza. ainda é. Mas é isso. Com certeza. E assim, realmente espero que deem continuidade a esse seu propósito, porque é muito válido isso e muito enriquecedor, como você disse, o Brasil é um país gigante, então realmente precisamos retratar todas as regiões, todas as culturas que a gente tem, Uhum. e que é realmente um trabalho de formiguinha. Digo isso também pelo meu lado aqui, por exemplo, eu via muito meus amigos, né, eu estudei publicidade, a maioria dos meus amigos foram
para São Paulo, ou até mesmo Fortaleza, que é aqui mais perto, mas enfim, foram para outros polos maiores. E aí eu disse, vou tentar. E tô Uhum, aqui. Assim, a gente pega clientes de fora, né? A gente teve clientes como o Domino's, uhum. o FRJ, alguns clientes maiores, assim, e de outros estados, mas a gente também tem os clientes daqui que a gente vai e apresenta um projeto de identidade de marca. Então tem uma reunião com o cliente onde a gente no início a gente está vendendo identidade visual, mas aí tem a reunião onde a gente está falando só sobre posicionamento e no final o cliente sai encantado e entendendo a importância daquilo, sabe? Não fica só naquela Uhum, coisa, tá, mas cadê o logotipo? Isso não rola. O cliente sai uhum. feliz e entendendo que aquilo é importante para a marca. Então eu fico super feliz que também entendo que também é um trabalho de formiguinha na ponta de cá também, de ir construindo essa educação sobre o design, sobre o branding também para os clientes, porque assim a gente vai ter mais espaço, né? Quanto mais a gente conscientiza, mas os próximos profissionais vão conseguir também ter mais clientes e por aí vai, né? Sim, total. E é engraçado você falar isso, né? Porque eu quando tinha estúdio, eu achava que era uma realidade muito. Ah, a gente está no Nordeste, ah, é tal estado. Mas isso é em todo lugar, assim, esse lugar educacional que a gente precisa ter sobre o design, sobre o processo, sobre entregas, Uhum. sobre qualidade de entrega, dedicação, valores, tudo. Ele é um trabalho, assim, seja da agência pequena a grande, isso é todo dia. Uhum. Todo dia a gente tem que estar, né, ajudando ali a catequizar um pouquinho e explicar um pouco mais sobre design, né? Não tem jeito. Mas quando a gente ama realmente o que a gente faz, isso se torna tão prazeroso, né? Sim, não, com certeza. Ensinar para o cliente e Faz ver muita que realmente diferença. muda, né? Que muda realmente, tem um impacto na empresa dele, na vida dele como um todo. Isso aí é muito legal. Total, total. Mas voltando a falar de Bienal, É, vamos lá. vamos lá. Eu vi a programação, como eu disse, né? Já separei aqui que eu vou fazer tudo. E aí eu vi que tem documentário, que Sim, tem um tour guiado, tem um montão de coisa. Queria que você falasse aí se tem também outras coisas que vão surgir, outros spoilers. Enfim, sim. queria que você contasse pra gente o que, é que a gente pode esperar. Para quem vai para a Bienal, o que, é que pode esperar, o que, é que vai rolar de legal por lá. É engraçado que eu falei, né, que a Bienal é esse grande evento tem um processo ali de julgamento e tal, que lembra um pouco a premiação, né, mas não é Uhum. essa seleção. Tem a mostra física, tem o catálogo, mas eu esqueci de falar isso, ainda tem uma programação acontecendo, né? É Exatamente. quase como um evento junto disso tudo. E Exatamente. aí o que a gente costuma fazer, até porque é muito trabalhoso, né, lidar com essas demandas todas, é aproveitar o final de semana onde se tem essa cerimônia de abertura e que inicia a exposição, é Sim. aproveitar que está todo mundo no lugar para, né, as pessoas ficarem mais na região e até aproveitar os profissionais, a chance que a gente tem de ter alguns profissionais no lugar. Então a gente montou essa programação que começa no dia 6, né? O dia 6 a gente tem a cerimônia de abertura e é onde a gente entrega os troféus aos prêmios de destaque, onde todo mundo descobre quais são. E aí, assim que termina a cerimônia, a gente vai no pavilhão do lado, que aí vai ser no AM Malls, né? No Centro de Convenções de Aracaju. Então, lá dentro mesmo, a gente se desloca para o pavilhão, que é onde vão estar esses projetos. E aí, Uhum. lá dentro do pavilhão, a gente fez um espaço para esses encontros. Então, a gente tem palestras e mesas redondas. Como oficinas, a gente tem as oficinas feitas pelo Itaú, que aí eu acho que é um outro capítulo interessante dessa história, né? Uhum. A gente tem um apoiador importantíssimo nessa Bienal, que eu acho que é histórico, assim, nessas bienais, tem uma grande marca apoiando. A gente tem o Itaú, né, que é quem apresenta essa Bienal. E aí é muito legal, costumo dizer que é muito legal, porque para além de uma marca que está botando grana ali, patrocinando um evento como esse, é uma marca que faz parte da história do design nacional também, né? Sim, sim. Que foi desenhada por grandes nomes do design no Brasil, que fez 100 anos agora e passou por um rebranding. Então tem muito a ver ali com a Bienal de Design, né? Que Então, realmente investe em design e acredita nisso, né? Que tem um cultura, time gigante, enfim. exato, que valoriza o design desde a estruturação interna desses times a, de fato, nesse lugar desse apoio, né? Uhum. E aí, assim, aí a gente, nesse espaço expositivo, a gente tem boa parte do espaço é a exposição dos projetos de destaque, mas a gente tem uma segunda exposição feita pela DG, que é o Negras Memórias,
que aí foi toda uma pesquisa lindíssima que o grupo Preta DG fez, e que vai trazer, né, um pouco da história dos designers negros no Brasil. Então vai ter um espaço dedicado. E um outro espaço, o espaço expositivo também do Itaú, que aí foi o legal também dessa união, né, entre a marca e a Bienal, é que eles também tiveram a preocupação de fazer um espaço que não é um stand da marca, né? Uhum. Ele é um espaço expositivo, que aí eu acho que eu tenho dito, reservem um bom tempo para ir na exposição, porque Sim. tem muito conteúdo e, enfim. E aí dentro dessa área eles fizeram um espaço para workshop, né, para oficina. E aí isso foi que esgotou também rapidamente, apesar de ter várias sessões e vários dias, tudo gratuito, né? Então esgota mais rápido, ainda bem. E aí vai ter oficinas com o mestre Nivaldo, que é Uhum. de Aracaju, que vai ser muito legal também. E aí na nossa programação que é de palestras e mesas redondas, a gente tem temas variados, assim, desde projetos de designers e empresas que já estavam indo e que trouxeram um projeto, né, de um conteúdo, a temas como inteligência artificial, né, que está aí bombando. É, tem discussões muito atuais, assim, eu acho, e relevantes, sabe? Então, Uhum. acho que vai ser bem legal. E aí, Muita coisa além sobre diversidade, né? Só para complementar. disso, exatamente, o tema da diversidade, da inteligência artificial, Tem até enfim. com acho que o Clayton, o nome dele, do Itaú também, O né? Cleiton vai ser interessantíssimo, eu já assisti algumas vezes essa palestra dele. Uhum. E é muito legal porque ele traz um pouco dos bastidores de como foi esse projeto de rebranding, né? Sim. Que é um grande projeto para uma grande marca como o Itaú, e que foi feito junto com a Pentagram, né? Tem muita coisa ali que eu que já tenho mais de 20 anos de estrada, foi muito legal de ouvir, de aprender. Uhum. Nossa senhora, desculpa. Isso aqui já é a Bienal pegando fogo, Olha aí. tá? Ah, gente, Ao vivo. quem sabe faz ao vivo. Gente do céu. Tudo bem aí? Eu espero que sim, para estarem ligando assim. Rapaz. Vou mandar um link e vou dizer: Oi, Babi, era você me ligando. É isso mesmo. Para quem está assistindo, perceber que o negócio não é fácil, né, Dandara? Não, não, e a gente está 3 dias da Bienal, então assim, tá pegando fogo. Aham. Tá. E aí vai ter essa com o Cleiton, que vai ser muito legal. A Sim, gente insistiu muito para ele fazer essa palestra, porque eu particularmente sou fã, achei muito legal. E sim. acho que tem a história da marca, fala sobre arquitetura de marca, tem vários desafios ali que Uhum. são grandes aprendizados, então tem que ver. E aí, junto disso, dessa programação toda envolvendo o Itaú, também tem algo que é muito, muito legal, que a gente estava doido para contar, mas que eles tinham pedido para a gente segurar. Olha O aí. Itaú fez um documentário sobre a história do rebranding, Massa. feito por uma grande produtora, um negócio assim, profissa. Massa. E aí vai ter várias sessões, e aí foi legal que eles fecharam com um cinema de rua, então vai ser num Hum, cinema mesmo, e vai ter várias sessões, assim, as sessões começam do dia 7 ao dia 9, massa. todas gratuitas também, e aí é só se inscrever lá, aproveitem que ainda tem vagas. E a primeira sessão é a sessão onde o Clayton vai falar também, então é uma sessão um pouco maior, de 1h40. Uhum. Então é outra coisa também que é legal, que mobiliza, né, a cidade, a experiência na cidade, e que traz um pouco mais de história do design ali, sobre né, o olhar do Itaú, como essa grande marca brasileira, mas que é mais uma atividade também que vai estar acontecendo. Então, do dia 6 ao 9, assim, tem coisa pra caramba. No dia Massa. 6 também tem a festa não autorizada, que eu adoro a Sim. festa não autorizada. Estavam pedindo muito uma festa, e a gente falou, gente, a gente não dá conta de também uma festa, né? Sim. Voltando, temos um júri, temos a seleção, tem a noite de premiação, temos a exposição, o catálogo e uma Ainda é festa. uma festa. Meu E Deus. aí veio uma galera né, do Toro, o Patrick e tal, falou: então a gente vai estruturar aqui, a gente faz a parceria. Então a gente fala que é a festa não autorizada, autorizada, Massa. mas é para onde a gente vai depois de ver a exposição e celebrar e todo mundo se conhecer. Então é Aham. mais uma coisa na programação que não está na programação, né? Sim, extraoficial. Exatamente. Então tem muita coisa pra galera aproveitar e com certeza Sim. eu vou estar É. lá. Eu vou estar Ai, lá. E assim, você falou um pouco, Dandara, sobre o que você espera em relação à representatividade uhum. no design e tudo mais. O que mais você espera para o futuro do design aqui no Brasil? O que, é que você acha que precisa mudar e que está nesse processo de formiguinha também? Eu acho que tem uma coisa que eu vi acontecer na pandemia e que eu sempre me perguntava por que que a gente não.
não tinha isso, né? Mas que eu estou vendo a gente regredir, que é essa possibilidade da gente trabalhar aonde quer que a gente esteja, para onde quer que a gente queira. Uhum. Eu acho que foi uma coisa muito interessante que a pandemia possibilitou. Eu, particularmente, fiz muito isso, assim, eu montei o meu primeiro time na Tátil, eu tinha mais pessoas de fora de São Paulo e do Rio, e intencionalmente, assim, porque eu acredito também, dentre todos, né, todo olhar interseccional, assim, da diversidade, eu acho que o lugar da origem das pessoas é muito importante, né? Uhum. Traz outro frescor de olhar, de referências, diferente do que os grandes centros ficam massificando, né? As mesmas Com certeza. referências e tudo mais. Então, eu acho que. E aí eu tenho ficado triste por isso, né? Porque voltou essa coisa muito forte do Uhum. presencial e Sim. tem diminuído as possibilidades para quem, às vezes, simplesmente não quer se mudar Uhum. para São Paulo. Né? Eu lutei muito para não vir, e teve uma hora que eu sentia necessidade, e acabei transformando essa vinda, né, de uma outra maneira de lidar com tudo isso. Mas eu acho que era muito legal quando a gente conseguia, e eu tenho defendido isso nos espaços onde eu posso, que é a possibilidade de a gente poder contratar as pessoas remotamente, né? Tem Uhum. outros desafios, eu acho que perde-se outras coisas também, mas eu acho que possibilita para todo mundo, né? Você ter uma pessoa de qualquer lugar do Brasil trabalhando para qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Com certeza. Isso eu acho que é uma coisa que eu queria muito, até para a gente ter menos esse movimento de êxodo, assim, né? Das pessoas terem que sair das suas Uhum. cidades. Eu, por exemplo, tive que sair de Juazeiro para Salvador e de Salvador para São Paulo. Uhum. Olha que Duas legal, mudanças. exato. Se eu pudesse estar em Juazeiro, trabalhando de lá por uma Uhum. tarde, por exemplo, né? Como eu vejo Exatamente. acontecer. Então, isso é uma coisa que eu queria muito, assim, que a gente conseguisse voltar a crescer nesse lugar, sabe? Uhum. E eu acho que, além disso, é a gente conseguir, de fato, ter uma mudança em termos de diversidade no país, assim, né? A gente ainda tem uma baixíssima representatividade Uhum. feminina, e eu atuo muito com grupos de lideranças femininas também. Quando a gente vai, né, mudando essa escala de diversidade, esse número vai diminuindo mais ainda. Então, quando eu penso em mulheres pretas, nossa, isso Uhum. é muito mais raro ainda. Quando a gente pensa em pessoas PCD, sabe, quando indígenas, então a Uhum. gente ainda está muito, muito atrasado, assim, quando a gente faz esse, confronta os números do que é a população negra, por exemplo, no Brasil e como se reflete isso no mercado, na indústria criativa, é de uma distância absurda, né? Quando a gente Uhum. pensa também o número de mulheres, né, no Brasil, e a gente olha para como isso se reflete tanto no mercado de trabalho quanto nas lideranças, está muito atrás ainda, né? Então Sim. são coisas que eu queria muito que fizessem parte do nosso futuro, assim, porque eu acho que de verdade isso mudaria muito o que a gente entende como linguagem visual brasileira. Sim. A gente fala tanto de, essa referência é muito autocentrada. Tá, então a gente precisa estimular que pessoas de todos os lugares estejam criando a identidade das grandes marcas, Uhum. né? Enquanto a gente tiver com as mesmas, que eu falo, as mesmas pessoas sentadas nas mesas de decisão, vai ter a mesma cara, né? Vai ter os mesmos equívocos, como a história do caju de cabeça para baixo na campanha da marca, né? A Uhum. gente vai ter esse tipo de coisa ainda acontecendo. E Sim. tantos erros outros graves em outros níveis que a gente vê, né? Que é a comunicação, enfim, tudo isso traz. Então, acho que são dois pontos que eu trabalho muito em todos os espaços que eu estou, seja dentro da DG, seja nos lugares onde eu trabalho, nas participações que eu faço, né, nas premiações, podcast, seja lá o que for, e que eu acho que traria um espaço mais proprietário e mais rico, Uhum. Com certeza. realmente falando, genuinamente brasileiro, sabe? Com certeza. Tanto o discurso fica mais genuíno mesmo, como também dá a fala, mas também tem essa questão de deixar a informação mais rica mesmo também. Então é Exato, uma troca, né, tanto se você exato. dá espaço para que tudo fique mais igualitário, mais justo, como também você enquanto, marca, vai ter uma comunicação muito mais verdadeira e que vai tocar em outras pessoas também, né, Dandara? Uhum, uhum, com certeza. E aí, esse é um ponto também que eu tento trazer para cá pro podcast. Uma das metas agora para 2025 é justamente aumentar essa diversidade. E depois eu quero conversar com você como a gente poderia, de repente, fazer uma parceria com a DG para me passar nomes para eu entrevistar. Acho que seria Não, fantástico. conte comigo. Eu sou a pessoa que estou sempre fazendo isso Massa. e recebo ligação, às vezes, sei lá, de grandes marcas ou de amigos de outros lugares, Uhum. seja para construir projetos mais diversos, né, times mais diversos, ou para também
projetos, né? É um projeto que é uma marca de cervejaria em João Pessoa. Como é que a gente inclui pessoas da região? Uhum. Eu faço com o Importantíssimo. maior prazer, de graça. Eu acho que faz parte disso que eu acredito, né? Que eu espero, assim, para nossa área. Exatamente, perfeito. Então, gostei demais dessa sua visão e realmente espero que essa nossa parceria, né, ajude também a dar mais voz. Eu tenho muito essa vontade mesmo de trazer mais diversidade de convidados, mais Uhum. mulheres, enfim, mais diversidade. Então, que bom poder contar com você que tem um network muito grande, conhece muita gente, né? E Ai, com que legal. certeza vai poder dar voz a essas pessoas. Não só aqui, óbvio, mas Sim. vários outros canais que vocês atuam tão legal. E assim, a gente fala muito de vida aqui, Dandara. Então a gente Uhum. já está até mesmo agora falando de um assunto mais pessoal e tal. Então, quero falar para a gente finalizar, certo? Para a gente finalizar aqui, tem uma pergunta que eu sempre faço em todos os episódios, que é o que é que você aprendeu de mais importante na vida? É uma pergunta, assim, não muito fácil, eu sei, Sim, mas que eu sim. sempre gosto de trazer esse lado, assim, mais pessoal no final dos episódios. Ah, que lindo. É uma pergunta difícil, mesmo me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que eu tô aqui por mim junto dos outros, assim, sabe? Eu acho Uhum. que nunca pode ser só sobre a gente. Acho que a gente tem que olhar pra gente, tem que fazer por nós, mas como uma aquariana que sou, eu tô sempre pelo coletivo, assim, sabe? Eu tô Sim. sempre pelos times que eu tô junto, liderando, pela associação e as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que é sobre pessoas. Uhum. Design é sobre pessoas e o que a gente tem que fazer tem sempre que considerar o coletivo, assim, sabe? Quem está no nosso entorno, em diversos níveis, né? Em diversas instâncias, assim, digamos assim. Mas eu acho que é o que é mais legal, assim, né? A gente está Uhum. sempre entendendo o impacto do que a gente faz. Seja uma coisa simples, né? No dia a dia, não liderar pessoas, de como a gente empodera essas pessoas e como traz elas pro seu. A Tati tem um termo que eu adoro, que é lugar de potência, né? Como a Uhum. gente traz as pessoas para esse seu lugar de potência e fortalece, quanto também nas nossas vidas, né? Ou no trabalho associativo, ou para mim está sempre na minha relação e com as pessoas. Que massa, e não podia ser diferente, né? Você que já liderou muitos grupos, que agora tem diretora da associação, acho que não poderia ser diferente, né? Isso Sim, significa que está muito enraizado em você realmente isso, né? Que total. massa. E você sabe que eu comecei esse episódio, começo todo episódio falando Fala Pixels. E por que que a gente Aham, chama nossos seguidores de Pixels? Justamente porque a uhum, gente entende que Pixel, né, ele sozinho, ele tem sua importância, mas ele junto com todo mundo, ele tá mostrando uma imagem muito legal, tá passando a mensagem. Por isso que a gente fala a linha dos pixels, Fala Pixels, porque nosso intuito é justamente esse, de que um pixel sozinho tem sua função, mas todo sim, mundo junto ele consegue trazer uma mensagem muito mais potente. perfeito. É muito legal, Você tem muito algum bom. recado final, Danara, para passar para quem está nos assistindo? Olha, o meu recado final são 2 recados finais, assim. Esse episódio primeiro, esse episódio sai quando? Esse episódio vai sair quinta-feira agora. Ai, ótimo, então vai pegar o time da Bienal. Então, Exatamente. primeiro, vão à Bienal, assim, quem tiver a possibilidade de sair de onde estiver para estar na Bienal, vai ser o grande evento, é isso que você falou, assim, quando a gente pensou que ia ter uma Bienal no Nordeste, né, e quando será que Exato. vai ter outra, ou em Aracaju, então, assim, tem que estar lá, né, Uhum, tem que estar junto, conhecer as pessoas e os projetos, enfim, vai ser um momento muito especial. Eu mesmo tô, assim, emocionada de estar vivendo isso, assim, porque eu já sofri muito por ser a pessoa que nunca conseguia estar em nenhum desses encontros. uhum, Sei o quanto é difícil, né, desafiador. E o segundo é seja um associado, associada à DG Brasil. Isso é tão importante, assim, se fazer parte, né? A associação é sobre pessoas. No uhum, final do dia, somos diretores todos trabalhando pro bono para uma associação que só está fazendo ações em prol da nossa área, assim, né? uhum, Dos associados, de quem está junto. Então é muito importante a gente contar com associados. No site adg.org.br vocês têm mais informações. A gente mudou muito esse panorama desde que essas 3 últimas gestões chegaram, no sentido de deixar mais acessível para as pessoas os valores. uhum. Então, assim, sejam associados à DG e vão à 14ª Bienal Brasileira de Design em Aracaju. Perfeito. Ó, mais uma vez, muito obrigado, Dandara. Foi um prazer conversar com você e falar sobre marketing, branding, design, tudo isso que a gente Que legal. gosta tanto. E principalmente sobre essa Bienal, que também estou muito feliz. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá?
Imagina, eu que agradeço de novo, mais uma vez, o convite. Estou muito feliz, já estou sabendo que eu vou te encontrar então em Aracaju, né? Que a Com gente vai se certeza. Com certeza. Muito bom, muito bom. E estou aqui, para o que precisarem. Perfeito. Ó, não só eu, mas toda a minha equipe já convidei aqui, a gente vai todo mundo para aproveitar e aprender com vocês, tá? Muito bom, muito bom. E para você que está nos ouvindo até aqui, já deixa seu joinha, já segue a MoviePix, segue a Dandara também, certo? E continua nos acompanhando aqui no YouTube, no Spotify, para mais episódios do Alinhando os Pixels. Brigadão, Dandara, brigadão todo mundo que nos ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ficou com gostinho de quero mais? Então já corre para o nosso YouTube ou Spotify para assistir mais episódios do podcast Alinhando os Pixels. Mostre que você é um verdadeiro fã de estratégia, compartilhando e trazendo ainda mais pixels para essa conversa. E para mais insights sobre marketing e branding, siga @MoviePix no Instagram. Esse podcast é uma realização da MoviePix e estratégia por trás de cada pixel.